E por isso que eu falo, só nós, só a Record Paulista tem o poeta das vinhetas. E por que eu estou dizendo isso? Porque, afinal de contas, a gente conta com um profissional de altíssima envergadura chamado Jorge Arruda. É ele quem assina. É como se ele escrevesse uma poesia. A cada vinheta elaborada e construída é como se fosse uma poesia. E aí, de novo, assim, uma atrás da outra. Tem de novo uma assinatura do Jorge para você. Vai! Eu falo, o homem estava inspirado e aí ele faz esse tipo de criação. E obviamente que tudo isso para você, tá? Ó, seguinte, 13 gols em 2 partidas na segunda-feira. E hoje já tem jogo decisivo também, hein? Copa Record de Futsal Feminino que tá bombando, já começou quente. E aí, evidentemente que agora, a partir de agora, a situação é a seguinte, ó. Antes de mais nada, pode seguir, TP. Antes de mais nada, vale uma explicação. Nessa primeira fase da disputa na região de Bauru, as 9 equipes participantes estão divididas em 3 grupos, cada um desses grupos com 3 times. Todos se enfrentam em turno único, dentro dessas chaves, tá? As equipes que ficarem na liderança de cada grupo, elas vão para a Série Ouro. E os times restantes vão continuar, né? Vão para a Série Prata, ou seja, cada jogo vale muito, tem muita coisa em jogo. Por exemplo, hoje, Garça. Você já imaginou? Hoje Garça pode dizer adeus à Série Ouro. Se perder pela segunda vez consecutiva, tchau Série Ouro. Ficaria então na Série Prata. Você tá vendo, ó? Tudo isso por quê? Na estreia, perdeu para Marília, o que é absolutamente normal, né? 5-0. Que coisa, hein? 5-0, portanto. E aí, bom, hoje Garça recebe, portanto, Promissão às 8h30 da noite no ginásio João Gonzalez. Se não vencer, automaticamente o time da casa fica na Série Prata. E olha só, atenção, hein? A entrada é gratuita e você que é de Garça e de toda a região está mais do que convidado, porque afinal de contas, a nossa Copa Record de Futsal Feminino é exemplo do que vai acontecer com os homens quando começar a Copa Record de Futsal Masculino. Tudo isso é feito especialmente para você, ok? Nos 2 jogos de ontem, nenhum time que jogou em casa venceu. Pois bem, aí, você está vendo? É equilíbrio total, mas todo mundo segue com chances de classificação. No ginásio Paralímpico de Botucatu, 4-1 para Santa Cruz do Rio Pardo, hein? Você está vendo ali, ó? Rapaz, sonora goleada para cima de Botucatu. E no Gigantão, em Pirajuí, deu empate. 4-4. Olha que jogo é esse. Quanto gol, hein? 8 gols, portanto, no jogo entre Pirajuí e Ibitinga. E na quinta-feira começam as disputas na região de Sorocaba. A abertura é em Piedade, com a partida entre Piedade e Salto de Pirapora. São mais 12 equipes que também estão divididas em grupos, né, de 3 times. A fórmula de disputa é a mesma, absolutamente a mesma. Com as equipes divididas em grupos, com os 3 times, né? E só o campeão, só o mais bem colocado de cada chave vai para a Série Ouro, os demais ficam, não é? Permanecem na Série Prata, ok? Olha, atenção, agora a gente vai trazer para você, é uma matéria polêmica. Ela tem esse requinte, né, de polêmica pelo seguinte, será que dá para fazer musculação a partir do eletrochoque? Tem marombeiro que não curte, só que tem gente que acaba sendo beneficiada. Por exemplo, a gente vai mostrar nessa reportagem personagens que tiveram a necessidade de uma eletroestimulação. Fizeram, claro que foi um tratamento complementar e deu muito resultado. Vamos entender por quê. Aos poucos, o seu Joel está abandonando a cadeira de rodas. Os passos ainda são lentos, mas voltaram. Com a ajuda do educador físico, o aposentado vai começar mais uma sessão de exercícios. Primeiro, ele veste esse traje. Amparado, o trabalho começa. A diferença entre essa metodologia e o trabalho feito numa academia ou numa clínica de recuperação é o traje. Ele tem eletrodos que estimulam a musculatura graças à eletricidade. Antes do uso, cada eletrodo recebe um jato d'água para estimular a corrente elétrica. O nosso colete ele é composto de 18 eletrodos, cada um fica posicionado numa porção do corpo, num grupo muscular, desde a parte do trapézio até a parte da perna, posterior de perna e glúteo. Ele é estimulado todo num momento só. A gente tem 27 tipos de estímulo. Cada estímulo a gente consegue estar trabalhando uma intensidade, seja para força, para hipertrofia, para cardio, celulite, entre outros. Com o seu Joel, a gente trabalha sempre o de força e o de resistência, tanto para estar aumentando mais a hipertrofia, para ele, por conta da sarcopenia, a perda de massa muscular que ele teve, e está melhorando mais
a condição de sustentação dele. Como que ele ficou muito tempo de cadeira de roda, ele teve muita perca de massa muscular nas pernas. Então, a gente gera esse estímulo bem forte na perna dele, através do colete, para estar dando essa hipertrofia a mais, esse ganho de massa muscular novamente. Essa é mais uma etapa do tratamento do seu Joel. Aos 59 anos, o aposentado, ex-funcionário público municipal, tem uma história dura para contar por causa da Covid-19. Em março de 2021, ele recebeu o diagnóstico. O estado de saúde piorou e, em seguida, teve que ficar internado durante 4 meses na UTI. Passou 22 dias entubado e os rins pararam de funcionar. Enquanto lutava pela vida, fazia hemodiálise. Depois de muito sofrimento, conseguiu se recuperar. Ele não se lembra de muita coisa. No começo mesmo da Covid, dos primeiros dias, não lembro nada. Depois que eu voltei para minha casa, ainda demorou uns 2 meses a 3 meses para mim começar a voltar normal. Mas pensar a vida, assim, certo? Do que tinha acontecido. Mas no momento mesmo, eu não recordava de nada. Só tenho lembrança do dia que eu recebi alta, que a minha filha foi buscar eu, mas nem sabia que lugar que eu estava, que hospital que eu estava, que é o estadual, né? Eu não recordava nada. Mas as sequelas neurológicas foram severas. Os movimentos do corpo ficaram comprometidos e a cadeira de rodas virou meio de locomoção. É difícil. Vou ser sincero. Teve dia que eu chorava. Eu falava, comecei a trabalhar jovem demais, né? Ativo na minha profissão e foi difícil. Chegava a chorar. Chegar a chorar. Passado o período mais crítico da pandemia, o seu Joel começou a fazer a recuperação com a Viviane, na Sorri, entidade bauruense, que promove a reabilitação de pessoas com deficiências. O seu Joel passou por um processo de reabilitação aqui, passando por diversos atendimentos com áreas diferentes, profissionais diferentes, né? Ele está finalizando esse processo de reabilitação aqui com a gente, concluindo os objetivos, né, de melhora da funcionalidade, maior independência nas atividades do dia a dia, e agora ele está iniciando um novo processo aí como complemento do que ele já ganhou aqui na reabilitação. E essa manutenção com atividade física, estimulação, ela é imprescindível para a manutenção do quadro dele. Em junho do ano passado, o seu Joel começou a nova fase da recuperação nessa academia. O traje de estimulação elétrica passou a fazer parte da rotina. No toque dos dedos, a regulagem ideal para o caso dele. A evolução surpreendeu. Comecei a caminhar, dar uns passos lá em casa, consegui andando uns 10 metros, 12 metros. Sem apoio de nada. E aí foi, mas foi difícil. A alegria voltou? Voltou. Graças a Deus. No caso do seu Joel, a gente teve que trabalhar com ele com uma reeducação motora, fazer um reaprendizado de toda a vida do cotidiano. Desde o levantar, o sentar, colocar uma camiseta, colocar uma calça. Então a gente teve que reeducar ele e ajudando ele nessa condição. Porque ele chegou até a gente sem movimento algum e a gente foi ajudando ele, foi reeducando ele no aprendizado do dia a dia. Existem posições contrárias e favoráveis a essa metodologia que utiliza o traje de eletroestimulação muscular. As contrárias afirmam ainda não existem evidências científicas suficientemente capazes de confirmar a eficácia, seja para hipertrofia, fortalecimento, emagrecimento e recuperação. Já as favoráveis discordam. Elas dizem que as evidências são sim suficientes, tanto que esse método cresceu. Celebridades como a apresentadora Adriane Galisteu e o ex-velocista jamaicano Usain Bolt aderiram ao método e usam o traje com frequência. A promessa é de um treino mais curto, não mais do que 20 minutos. Novas discussões no campo da ciência certamente trarão luz ao tema. Enquanto isso, a ferramenta segue sendo utilizada com responsabilidade. Cada caso tem uma atenção e por isso que a equipe se reúne, a equipe responsável pelo aluno se reúne e discute o caso. Então, vê o que é mais interessante, o que é mais prioridade para trabalhar com ele, para também ver como ter esse resultado mais rápido, né? Faz tratamento com carinho, com amor que eles fazem. E tem hora que é duro. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. É bem.
Se você me perguntar, olha, Colim, qual foi a sua conclusão nessa reportagem? Eu diria para você o seguinte, não dá para dizer que a eletroestimulação seria suficientemente capaz, sozinha, de trazer os resultados. Como a gente mostrou, ela é um trabalho complementar. Ainda as técnicas estão sendo conjugadas. E que bom que é assim. Porque à medida que o tempo for passando e a ciência, de novo, é muito melhor depender da ciência do que qualquer imbecilidade ideológica. Não, vamos esperar a ciência concluir essa situação. O fato é que hoje a prática está sendo utilizada e que bom que está sendo utilizada por quem tem responsabilidade. Por quem, por exemplo, utiliza essa metodologia com pessoas como o seu Joel e dão a ele a possibilidade de recuperar, de retomar uma autonomia que foi perdida, no caso específico, por causa da Covid-19. Que bom que é assim. Alô, Davi, a equipe, poxa, um pessoal sensacional, muita gente, né, frequentando a academia. Por quê? Porque tem ali a convicção de que há uma responsabilidade por trás da metodologia utilizada. E que bom que é assim. Quanto à ciência, o futuro vai se encarregar de dizer e outras coisas vão evoluir. O que é mais importante é isso, não está parada, não está engessada, não está cristalizada. Vai evoluir e vai fazer com que, evidentemente, o método seja atualizado, seja melhorado ao longo do tempo. Enfim, ciência, esse é o nome, ok? Vem cá, por favor, vamos falar de basquete feminino? Bora, a bolinha vai girar lá atrás, olha lá, já começou. Vamos falar de basquete feminino pelo seguinte, ó. Começou o Brasileirão, ou melhor, a Liga de Basquete Feminino, a LBF, a mais importante competição da modalidade. O representante da nossa região é o Ituano, que estreou com vitória contra o Campinas, hein? 80-67, um bom placar. E aí o técnico Antônio Carlos Barbosa, a gente diz, repete, não cansa de dizer, que o Barbosa é uma referência mundial no que diz respeito ao basquete. Ele falou a respeito desse jogo, também tem jogador do time dele que falou e falou bem. Microfone aberto, portanto, para o Ituano Basquete. Vai! Esse ano são 11 equipes, né, e a maioria são equipes niveladas, né, então a expectativa é que vai ser um campeonato bem difícil, mas a gente está entrando com um dos melhores times, que a gente está vendo já uma preparação desde o ano passado, com a mesma base, então a expectativa é que o Ituano faça uma boa liga, bons jogos, para que a gente possa chegar nas quartas de finais e final. Um sonho, o objetivo inicial do prefeito, quando formou realmente essa equipe adulta, era que essa equipe adulta servisse de incentivo e servisse de espelho para que as meninas da cidade praticassem basquetebol. E isso foi realizado. A expectativa nossa é das mais positivas para o início do campeonato. O time se preparou bem, é um grupo focado, é um grupo realmente muito determinado em busca de resultados. O treinamento mostrou isso. E vamos agora... A sorte está lançada, né? Então vamos agora iniciar um campeonato longo, que sujeito a altos e baixos, mas vamos tentar manter sempre no alto. Como é gostoso ouvir Barbosa falar, né? Isso é uma lenda do basquete, isso é uma lenda do esporte. E que gostoso, hein, Barbosa? Ver que você está ativo, tá voando, como dizem por aí, né? Fazendo o trabalho que sempre fez, que exerceu de maneira tão competente, tão brilhante ao longo de toda a carreira. Parabéns, Barbosa, parabéns ao Ituano Basquete. E tudo que acontecer por lá você vai ver aqui no nosso Esporte Record Interior, ok? Vamos falar de vôlei agora? Deixa eu voltar para cá pelo seguinte, ó. A bolinha vai mudar, vai sair agora já é hora do vôlei. Já tá rodando a bolinha do vôlei para você. O SESI, vamos falar do time masculino do SESI, que pega a estrada para mais um desafio na Superliga Masculina. Dessa vez, a partida vai ser no ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros, lá no interior das Minas Gerais. Montes Claros, portanto, o Montes Claros América, né? É o lanterninha da Superliga. E contra o SESI é o terceiro colocado, o jogo que começa às 9 da noite. É uma boa oportunidade de recuperação, né? Favoritismo, então. Só que favoritismo é aquela coisa, hein? Favoritismo você tem que confirmar dentro das 4 linhas. Seja no basquete, no vôlei ou no futebol, o favoritismo tem que ser dentro das 4 linhas. Boa oportunidade, portanto, de recuperação, já que a equipe de Bauru vem de 3 derrotas seguidas, todas elas em casa. 3-2 contra o Blumenau, 3-0 para o Cruzeiro, mais um 3-0 contra o Joinville. E um bom resultado hoje, evidentemente, seria fundamental, não é? Para que o time recupere a confiança, muito mais do que o embalo, recupere a confiança em si mesmo, ok? Vamos falar de futebol regional? Futebol regional teve uma folga, né, ontem e hoje, mas seguimos de olho, afinal de contas,
Tem novidades, evidentemente, né? Amanhã, quarta-feira, é o dia do pacotão da rodada de meio de semana, como não? Já tem novas rodadas das séries A2 a 4 do Paulistão. Já no fim de semana, todo mundo em campo, tem a 4, tem a 3, tem a 2, né? Inclusive a rodada final da fase de classificação da Série A1, hein? Missão impossível. Também não pedi de novo, né, Luciano do Prado Lima? Porque a missão do Ituano é complicadíssima, portanto, vai ter jogo, vai ter de tudo aqui na Record TV Paulista. Anote aí, ó. Faz o seguinte, ó, anota para você não esquecer. Aliás, se garanta, hein? Atenção, torcedor do Ituano. Missão impossível. No domingo ao vivo aqui na Record Paulista, você vai acompanhar a última chance do time do Galo de Itu escapar do rebaixamento. É um Galo que tá fraquinho, né, Luciano do Prado Lima? É, fraquinho o Galo. O Galo nem veio o Galo. O Galo tá tão fraquinho que não veio. O Galo tem que vencer o São Paulo. É missão. É possível. Não, mas esse Galo tá bombado, Luciano. Esse Galo tá muito bombado. É um Galo mais, entendeu? Isso, o cacarejo não tá legal. Tem que vencer o São Paulo em casa. Tá jogando... Ok, é possível? Sim. Mas aí tem um adicional. Além de ter que vencer o São Paulo, o Ituano ainda tem que torcer para que o Guarani não bata o Bragantino. Ou seja, né, tem que torcer para o Bragantino contra o Guarani de Campinas. 2 jogos, portanto, os 2 jogos são no mesmo horário. No domingão, 4 da tarde, você vai ver tudo aqui na tela da Record Paulista, ok? Série B do Paulistão também é aqui na Record Paulista. Competição, ela vai chegar à 14ª rodada, penúltima da fase de classificação. No sábado, 3 da tarde, a transmissão é direto de Rio Claro para Rio Claro e São Bento. O Azulão de Sorocaba tá bem, hein? Tá brigando pela liderança. Agora vai brigar com o São José pela liderança da competição. Você tá vendo aí momentos do jogo em que o São Bento empatou com o Noroeste aqui no Alfredo de Cassino. No domingo, 11 da manhã, tem mais. Comercial de Ribeirão Preto luta contra o rebaixamento, tradicionalíssimo comercial. Ó que situação. Vai ao Vale do Paraíba encarar o Taubaté, que tá brigando para entrar no G8 da competição. Um jogo, portanto, que interessa muito para o Noroeste e também para o Linense. O Noroeste, nesse momento, ainda está no... O Noroeste não vacila, hein? E o Linense está tentando chegar. Paulistão da Série A1 e Paulistão da Série A2 é aqui na tela da Record Paulista. Tudo isso especialmente para você, ok? Dito isso, ponto final em mais essa edição do nosso Esporte Record Interior. Amanhã nós estamos de volta, vamos trazer toda manhã. Atenção, hein? Amanhã é o dia do pacotão semanal, né? Pacotão de meio de semana da rodada, tudo aquilo que vai acontecer. Tem muita coisa rolando e a gente traz tudo para você aqui no nosso Esporte Record Interior. Aqui você sabe como é que funciona. Rodrigo já tomou a água dele, já tomou o café também, já ele volta e segue contigo até 2h55, hein? Tem muito BG ainda, segura aí, voltamos já.